Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 25. Esse é o tema da nossa, esse é o texto que vai dar o embasamento da mensagem desta noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 11 até o verso 25. Você está com o celular? Muda o celular, passa a Bíblia com o menino para a esposa dele. Tem? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele faça com que essa palavra ela entre pelos nossos ouvidos e ache morada em nossos corações. Queridos, após Pedro apresentar os nossos privilégios, nos versículos 9 e 10, desse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro agora, nesse texto que nós lemos, ele nos aconselha a respeito dos nossos deveres como cristãos,
E Pedro destaca aqui então a submissão da vida do crente. A submissão, ele é um termo militar, né? Ele se refere, significa sujeitar, se submeter às ordens do comandante. E aqui neste caso, o nosso comandante é Cristo. E nós então, como cristãos, temos que nos colocar no ato de submissão a Deus. Porém, entendam que submissão não é a mesma coisa que escravidão. Submissão é entender e reconhecer a autoridade de Deus na vida. Aí você pode perguntar, sobre qual vida? Todas. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do ímpio, sobre toda a vida. É importante nós lembrarmos que Satanás ofereceu aos nossos antepassados liberdade e autoridade. E eles acabaram perdendo as duas coisas. Perderam a liberdade e perderam a autoridade. Podem lembrar também que a história do filho pródigo, nós conseguimos perceber que o filho pródigo só encontrou sua liberdade quando ele se sujeitou, quando ele se submeteu à vontade e à autoridade de seu pai. E Pedro aqui então compartilha nesse texto 3 motivos para nós nos sujeitarmos à vontade e à autoridade divina, e assim levarmos uma vida cristã consagrada e obediente. Por isso eu quero trazer a mensagem dessa noite sobre o tema uma vida de submissão. Uma vida de submissão. E precisamos entender que nós devemos ter uma vida de submissão por 3 motivos. Primeiro motivo, por causa dos perdidos. Por causa dos perdidos. E então, como nós lemos aí nos versos 11 e 12, nós podemos entender que como cristãos devemos sempre lembrar quem somos. E é isso que Pedro está fazendo aqui no verso 11, quando ele começa o texto, o versículo, e nos chama de quê? De amados. Os cristãos, eles são amados, são alvos do amor incondicional de Deus Pai. Nós não temos em nós coisa alguma que Deus possa amar, mas Ele nos ama por causa de seu Filho, Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: este é meu Filho amado, que me dá muita alegria. A fé em Cristo, ela permite que nós sejamos amados, e ao sermos amados por Deus, nós recebemos da sua graça, graça que Ele nos concedeu gratuitamente, por meio do seu Filho amado, como diz Efésios 1,16. Do seu Filho amado é Jesus Cristo. O relacionamento de amor com Jesus Cristo deve ser a maior motivação para se ter uma vida piedosa em um mundo ímpio. O relacionamento de amor com Jesus Cristo deve ser a nossa maior motivação para se ter uma vida piedosa em um mundo ímpio. Esta vida piedosa, ela se mostra, ela aparece quando nós realizamos tudo sob a plena orientação de Deus, para que nós possamos ter um viver cristão diferente, contrário ao viver mundano, totalmente desleixado e relaxado. E é interessante, querido, nós percebermos que existe um tipo de obediência que é muito mais profunda do que aquela que é motivada pela autoridade, pelo dever, ou seja, a obediência motivada pelo apego sincero e verdadeiro a Deus. Essa obediência, ela é muito maior do que qualquer outra obediência. Ela é fruto de um apego sincero e verdadeiro a Deus. Isso quer dizer que nós não devemos obedecer a Deus por medo das consequências do não obedecer, porque a palavra diz que aquele que obedece é abençoado e o que desobedece é amaldiçoado. Mas esse não deve ser o nosso medo em obedecer, de sermos amaldiçoados, mas sim de uma resposta
verdadeira e sincera, como gratidão a Deus por tudo que Ele é e fez em nossas vidas. Então, a forma de amor que nós temos que ter por Deus é sincera e verdadeira. Mas nós, como lemos no texto, nós não somos apenas filhos amados de Deus. O texto também diz que nós somos peregrinos e forasteiros, diz no verso 11. Os cristãos, eles são peregrinos, ou como podem chamar também de estrangeiros, pessoas que vivem num país que não é seu, mas mantém a sua cidadania de origem. Aqui nós sabemos que muitas pessoas aqui de Arenópolis hoje vivem lá na Irlanda. Eles vivem em outros países, mas eles continuam sendo brasileiros, goianos e arenopolinos. Nós vivemos aqui em Arenópolis, mas nós, como cristãos, nós mantemos a nossa cidadania celestial, porque a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus. Além disso, também os cristãos são forasteiros, ou seja, aqueles que vivem na terra por um determinado tempo, ou vivem como visitantes em um país que estão só de passagem. E tal como o estrangeiro vive em um outro país, e quando isso acontece, muitas vezes o estrangeiro é olhado de forma diferente, algumas vezes até perseguido, assim somos nós, que como cidadãos celestiais, nós somos diferentes, somos olhados diferentes pelo mundo, e muitas vezes somos discriminados, e muitas vezes somos perseguidos. Mas o texto também diz que nós somos soldados participando de uma batalha espiritual. E que batalha é essa espiritual? Existem desejos pecaminosos guerreando contra nós e que desejam nos derrotar. Porém, a nossa luta não é contra pessoas, não são contra as pessoas que nos cercam, mas sim contra as intenções e as paixões internas do nosso coração. A vaidade dos olhos, a vaidade da carne. E se nós nos entregamos a esses desejos pecaminosos, nós começamos a viver como os incrédulos, nós começamos a viver como aqueles que vivem nesse mundo, nós começamos a dar testemunhos, sermos testemunhas inúteis. E o que quer dizer isso? Sermos testemunhas inúteis é que se nós começarmos a viver e ter as mesmas práticas deste mundo, que a Bíblia diz que está perdido, que jaz no maligno, como diz em João 5,19, de nada servirá ao mundo saber que nós somos cristãos, porque nós não influenciaremos em nada. De nada servirá para o mundo se nós, como cristãos, vivemos como o mundo. Nós seremos como aquele que, como se diz, não influi nem contribui. Irmãos, é uma luta constante, da carne e o espírito. E como um bom soldado, é preciso nós mantermos guarda, estarmos atentos, estarmos preparados. Como bons soldados, é preciso estarmos atentos, mantermos guardas, preparados, porque o inimigo ele está à espreita, esperando o vacilo para nos atacar e nos derrubar do pecado. Acima de tudo, é preciso testemunhar aos perdidos. Os não salvos, eles nos observam. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, porque aqueles que estão fora da igreja, eles sempre estão nos observando. Eles não estão olhando porque nós somos diferentes, eles estão procurando falhas para falarem contra nós e para usarem como desculpas para rejeitar o Evangelho, e nós não podemos ser causa dessas desculpas. Tipo, às vezes a gente pode ouvir assim: eu ser crente como fulano de tal, que diz que é crente, mas o cara é fofoqueiro, é enganador, é brigão, é adúltero, que se mistura, que se lambuza com as coisas erradas do mundo. Eu não, eu prefiro ficar como eu estou. Por isso, conseguem perceber o quão é importante, o quão é sério
o nosso testemunho como cristãos? É muito importante, irmãos. Nós não podemos ser pedra de tropeços. Nós temos que ser canais de bênçãos. E nós não testemunhamos apenas com os lábios, mas também com as nossas maneiras de falar e de viver. A nossa vida cristã não deve apresentar coisas que possam ser usadas pelos incrédulos como munição contra Cristo e contra o seu Evangelho. As boas obras devem confirmar as boas palavras. As boas obras devem confirmar as boas palavras. O segundo motivo de uma vida de submissão é por causa do Senhor. Uma vida de submissão por causa do Senhor. E é claro que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus e para o bem do seu reino. E é algo que nós devemos observar e considerar também quando se trata da nossa relação com o governo e as autoridades, porque os versos 13 a 17 fala justamente dessa obediência àqueles que são nossos líderes. Como cidadãos, é necessário se sujeitar à autoridade da qual o governo humano é investido. Por isso é importante respeitar o cargo, mesmo que até em alguma situação não seja possível concordar com a pessoa que ocupa o cargo. E na medida do possível é preciso colaborar com o governo, é preciso obedecer à lei. Mas não devemos jamais permitir que a lei nos leve a ofender a nossa consciência cristã e a desobedecer a palavra de Deus. No verso 17 que nós lemos, Pedro cita as autoridades que nós devemos respeitar. E quando ele fala de rei aqui, ele está se referindo ao imperador. E nós, que somos um país democrático, nós temos como pessoa de liderança maior nosso presidente da República, e que independentemente da nossa preferência deve ser respeitado por exercer o cargo que exerce. E ainda assim, com tudo isso, a Igreja de Deus não pode ter como desculpa o governo para não crescer. Mais uma vez, eu preciso lembrar de respeitar o cargo, mesmo que possamos não ter respeito por aquele que ocupa o cargo. E quando nós olhamos para a nossa cidade, quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós temos um olhar micro dessa questão, nós devemos ter respeito pelo nosso prefeito, pela nossa vice-prefeita e pelos nossos vereadores, ainda que não concordemos com alguns deles. Podemos observar também no verso 15 e 16 duas sentenças que são muito importantes no texto. No verso 15 diz: porque assim é a vontade de Deus. E no verso 16, como servos de Deus. E é claro, nós somos livres em Cristo. Porém, nós jamais devemos usar a nossa liberdade para benefício próprio, para benefício de nós mesmos, mas sim para o benefício dos nossos semelhantes. O verdadeiro cristão, ele se sujeita às autoridades porque está em primeiro lugar sobre a autoridade e sujeito a Deus, sujeito a Cristo. Ele usa a sua liberdade como instrumento para construir e não como uma arma para destruir. Ele usa a sua liberdade como instrumento para construir e não como uma arma para destruir ou lutar. Se nos submetemos sinceramente às autoridades por causa do Senhor, nós devemos honrar todos os que a merecem. E essa honra não é segundo o meu conceito, não é segundo o meu entendimento de honra, mas é segundo o princípio bíblico de honra e autoridade. Talvez nem concordamos com as políticas ou as práticas, mas nós devemos respeitar o cargo, como nos ensina lá em Romanos capítulo 13. Toda autoridade, ela é colocada, é constituída por Deus, e a ela devemos respeito. No verso 17 diz assim: amai os irmãos. E esta aqui é uma referência ao povo de Deus da igreja. E uma das formas de nós
de mostrar amor pelos irmãos é exercendo uma submissão às autoridades que existem. E aqui autoridades que existem é toda e qualquer autoridade que está acima de você. Eu citei aqui presidente, prefeito, vice-vereador, mas todo aquele que tem autoridade sobre você merece sua honra, merece seu respeito. Ou seja, se eu sou um cristão, se eu declaro que eu sou um cristão, mas eu me rebelo contra as minhas autoridades, eu estou dando um mau testemunho, e isso vai refletir em toda a igreja do Senhor. Assim também como o contrário é verdade. Se eu como cristão dou um bom testemunho e sou obediente, honro as minhas autoridades, isso também vai refletir na igreja do Senhor. E ainda no verso 17 diz assim: e temei a Deus e honrai o rei. São duas coisas que andam juntas: obediência e honra, lado a lado. Eu não posso honrar sem obedecer, e se eu obedeço, eu estou demonstrando honra àquele que obedeço. O próprio Salomão deu o mesmo conselho lá em Provérbios, Provérbios 24, verso 21. Ele diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Ou seja, nós honramos e damos respeito ao presidente porque obedecemos ao Senhor. Nós honramos e damos respeito ao nosso prefeito, àqueles que são nossos líderes, porque obedecemos ao Senhor. E uma coisa que devemos observar é que o tempo desses verbos, o tempo de conjugação desses verbos, indica que nós devemos ter essas atitudes constantemente. Ele diz: temei e honrai o rei. Então, olha, tema uma vez e pare. Temei significa o quê? Continue amando os irmãos. Quando diz assim, amai o irmão, continue amando os irmãos, continue temendo a Deus, continue honrando a Deus, honrando o rei. E o terceiro motivo que Pedro nos ensina nessa noite é que nós temos que ter uma vida de submissão por causa de nós mesmos. Devemos ter uma vida de submissão por causa de nós mesmos. E neste parágrafo final, do verso 18 ao 25, Pedro se dirige aqui aos escravos cristãos da congregação. E mais uma vez mostra a importância da submissão. Alguns escravos novos convertidos, pensavam que a liberdade espiritual também era a garantia de liberdade pessoal e política, e com isso estavam causando os problemas para si mesmo e para a igreja do Senhor naquele contexto. Sabe aquela ideia de que alguns que quando se convertem assim, agora que eu sou crente, eu não preciso mais me submeter nem respeitar a ninguém, porque agora eu só submeto e respeito a Cristo. Isso é uma compreensão errada do Evangelho. Isso é uma compreensão errada da sua conversão. Porque como nova criatura em Cristo, nós devemos ser como Cristo. E Cristo, ele foi obediente até a morte. Em nenhum momento Cristo se rebelou contra as autoridades. Hoje não existe mais a escravidão, nem escravos cristãos como tinha lá no início do Novo Testamento. Mas o que Pedro escreveu e que nós estamos aprendendo aqui hoje serve para todos nós que somos trabalhadores no nosso tempo. Nós devemos ser submissos aos que ocupam cargos acima dos nossos, quer as pessoas sejam amáveis, cordatas ou não. E aos empregadores cristãos, jamais devem se aproveitar da sua condição superior e explorar os seus empregados cristãos. Da mesma forma que aqueles que são empregados cristãos não devem se aproveitar da sua condição e também se aproveitar dos seus empregadores. Eu tenho um exemplo, de onde nós viemos, o pastor da nossa igreja lá, ele é dono do supermercado. Isso assim que ele tinha muita dificuldade de empregar irmãos da igreja, porque confundiam as coisas, né? Faltavam, pediam licença, confundiam, porque como ele era o pastor da igreja e era dono do supermercado também,
e eu era irmão da igreja, às vezes um membro da igreja confundiu as coisas. Então eles tinham o maior receio de contratar irmãos da igreja. Quando nós somos contratados numa empresa, nós não somos chamados para ser um cristão trabalhador. Nós somos chamados para ser um trabalhador que é um cristão. Então isso é a diferença. E ainda pode acontecer de um trabalhador cristão ser injustiçado por um colega ou até mesmo pelo seu superior. E mesmo não estando errado, deve suportar por uma questão de consciência cristã, pois graça é justamente, quando alguém suporta tristezas, quando estão sofrendo injustamente. Isso é que a graça que o Senhor nos concede, porque qualquer um, inclusive um incrédulo, ele pode suportar com paciência quando comete um erro. Se eu cometi um erro e sou punido, então eu suporto aquilo porque eu cometi um erro. Mas você suportar injustiça calado, isso é geralmente, quem consegue fazer isso é um cristão consagrado, é uma pessoa que entende qual é a ordem de Deus, porque Cristo foi justamente o que aconteceu. Cristo foi injustiçado e suportou calado, porque ele honrou o Pai e obedeceu às autoridades. Isto é agradável aos olhos de Deus. Deus pode nos conceder graça que precisamos para suportar, e desse modo nós então glorificamos o nome do Senhor, porque somos discípulos de Cristo, somos servos de Deus. Por isso Pedro aqui nos encorajava aqueles escravos para quem estavam escrevendo, aqueles escravos aflitos, ultrajados, e nós hoje também, ele nos encoraja apresentando 3 retratos de Jesus Cristo. Os versos 21 a 23, ele mostra tudo o que Jesus fez aqui na terra, conforme está registrado nos Evangelhos. Jesus, ele é o exemplo perfeito para seguirmos, especialmente na maneira de como reagir em meio ao sofrimento. Apesar de ter sido irrepreensível no falar e nos seus atos, ele sofreu nas mãos das autoridades. Aí eu te pergunto, como é que você reagiria no lugar de Jesus? Você já parou para pensar nisso alguma vez? O que você faria no lugar de Jesus? Porque Jesus aqui, ele provou que uma pessoa pode estar fazendo a vontade de Deus, ser extremamente amada por Deus e ainda assim sofrer injustamente. Foi isso que aconteceu de Jesus. Jesus, ele fazia a vontade de Deus, era extremamente amado por Deus e ainda assim sofreu injustamente. Existe uma teologia popular que ensina que cristãos que estiverem dentro da vontade de Deus não passarão por aflições. Mas então nós podemos pensar, Jesus Cristo estava fora da vontade de Deus? Não, ele estava dentro da vontade de Deus. Este ensino, essa teologia popular, ela totalmente está em desacordo com a palavra de Deus, porque João capítulo 16, verso 33 diz: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. E aqueles que promovem esse ensino, com certeza ainda não conseguiram entender, não meditaram sobre a cruz de Cristo. Entendam que a humildade e submissão de Cristo não são demonstração de fraqueza de Cristo, mas sim de poder sobre a carne, poder sobre o pecado. Porque se Jesus quisesse, ele teria convocado todo o exército celestial para salvá-lo, mas ele não fez, porque a sua missão era obedecer, honrar o Pai e obedecer fazer toda a vontade do Pai. No verso 24, então, vemos que ele morreu em nosso lugar, morreu como substituto dos pecadores. Jesus não morreu como um grande herói, Jesus morreu como Salvador, como aquele que foi substituto sem pecado. E o verbo carregar, que nós lemos no texto aqui, que aparece no verso, significa carregando com sacrifício. Não é apenas carregar algo muito pesado, mas é carregando sacrificialmente o peso enorme de
todos os nossos pecados. Cristo foi ferido para que pudéssemos ser curados, morreu para que pudéssemos viver. E a cura da qual Pedro se refere no verso não é a cura de alguma enfermidade física, mas cura espiritual da alma, porque o pecado nos traz feridas que só Cristo pode curar. Um dia, quando nós tivermos nossos corpos glorificados, nenhuma enfermidade mais existirá. Mas enquanto aguardamos esse dia, alguns servos, por mais excelentes que sejam, mais piedosos que sejam, poderão experimentar aflições físicas, poderão sofrer, chorar, sentir dor. E finalmente o verso 25 aqui nos ensina que Jesus é o nosso pastor sempre atento. Lá no Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor, mas no Calvário o pastor morreu pelas suas ovelhas. No Calvário o pastor morreu pelas suas ovelhas. Todo pecador perdido é como uma ovelha desgarrada, é ignorante, é perdida, anda sem rumo, em perigo, longe da segurança e incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Mas o pastor, Jesus Cristo, ele saiu em busca das suas ovelhas perdidas e morreu por suas ovelhas. O nosso pastor, Jesus Cristo, ele saiu em busca de nós e morreu por nós, suas ovelhas, como nós vemos lá em Lucas capítulo 15, do verso 1 a 7, na parábola da ovelha perdida. Concluindo, queridos, Pedro nos apresenta verdades maravilhosas, que levando uma vida piedosa e nos sujeitando, mesmo no sofrimento, estaremos seguindo o exemplo de Cristo e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Portanto, sujeitamos-nos e obedeçamos, não apenas por causa das almas perdidas e por causa do Senhor, mas por causa de nós mesmos, para que nós possamos crescer espiritualmente e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos procurar ver uma vida de submissão a Deus por causa dos perdidos, por causa do Senhor e por causa de nós mesmos, sabendo que Ele, Jesus, o nosso pastor, fará com que tudo coopere para o nosso bem e para a sua glória. Devemos procurar viver uma vida de submissão a Deus, por causa dos perdidos, por causa do Senhor e por causa de nós mesmos, sabendo que Ele, Jesus, o nosso pastor, fará com que tudo coopere para o nosso bem e para a sua glória. Amém. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Vamos orar, colocar nossas cabeças ao Senhor.